pessoal, tudo bom com vocês? Olha, esse é o nosso segundo vídeo aí, tá? De revisão da matéria, que já está na apostila esse conteúdo, tá? Ligação, isso aqui é só uma revisão, não é explicação de todo o conteúdo novamente, porque lá no canal tem um vídeo aula com ligação covalente, tá? Separadinho lá. Então, ligação covalente aí, professora Patrícia Ferraz, Química. Então, vamos ver. Ligação covalente é um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês no vídeo? Linha da eletronegatividade. Começa lá o flúor. E vai até o hidrogênio. Então, ela começa... essa força aqui tá errada. Deixa eu só consertar aqui, pessoal. Pegar a borrachinha. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui. Então, aqui, ó. Ela cresce aí da direita para a esquerda, né? Quem é mais eletronegativo? O flúor. Quem é menos eletronegativo? O hidrogênio. Porque começa a força aqui até aumentar. Então, ou seja, elevada é a tendência de receber elétron. Os elementos químicos comumente envolvidos nesse tipo de ligação são o hidrogênio, berílio, o boro, o carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, olha só, natureza dos elementos envolvidos. Os elementos químicos que apresentam alta eletronegatividade, tá? Que é mais eletronegativo do que os outros, que consequentemente realizam ligações covalentes. São o hidrogênio e os ametais, que está aí onde? Na tabela periódica, tá? É só você olhar lá na tabela periódica que você vai ver aí, tá? Aqui tem um rebaixadinho. Então, pessoal, são os ametais que estão aqui na tabela periódica e o hidrogênio que fica aqui. Letra B aí, ó, vamos ver. A ocorrência da ligação covalente. De acordo com a natureza dos elementos químicos envolvidos na ligação covalente, ela pode ocorrer da seguinte forma: entre dois átomos de hidrogênio, tá? Que é assim, ó. Entre dois átomos de hidrogênio. Então, cada um tem um elétron, né? Fez a ligação e ele fica estabilizado com dois elétrons na última camada. Entre um átomo de ametal e o hidrogênio, vamos colocar aqui vamos colocar o cloro, que tem 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o hidrogênio, que tem 1 elétron. Então, ó, o cloro vai ficar com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio vai ficar com 1. Entre átomos de um mesmo elemento químico, a metal, tá? E entre átomos de um mesmo elemento químico, a metal, entre átomos de elementos químicos diferentes, ambos a metais, tá? Então, pessoal, nós temos que observar bastante onde está marcada aí essa parte, toda essa parte aqui que eu coloquei para vocês, tá? Vocês têm que observar na tabela periódica o que é o ametal, tá lá tudo bonitinho para vocês. O que são metais, onde está o hidrogênio, o número de elétrons que cada átomo deve receber, o número de elétrons que cada átomo de um ametal ou hidrogênio recebe em uma ligação, está relacionado com a regra de quem, pessoal? A regra do octeto, que eu fiz para vocês. O cloro tem 7 elétrons, 3, 4, 5, 6, 7. O hidrogênio tem 1 elétron, então o hidrogênio é a lei do dueto, tem que terminar com 2 elétrons na última camada. A gente conta 1, 2 para esse. E para o cloro é a lei do octeto, tem que terminar com 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Na camada de valência, que seria a camada de valência. Se um átomo possui 5 elétrons na camada de valência, por exemplo, deverá receber 3 elétrons para atingir a sua estabilidade. No caso do nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele tem que se ligar 1,
2, 3. Ele tem que receber aí, né? Mais 3 aí para ficar com 8. Então vamos para o próximo. Olha só, observação: o berílio e o boro são exceções à regra do octeto, pois se tornam estáveis respectivamente com 4 e 6 elétrons na camada de valência. Então não tem estabilidade, tá? O número de elétrons na camada de valência pode ser determinado facilmente por meio da análise da família do elemento químico, tá? Na tabela abaixo temos o número de elétrons na camada de valência referente à família, tá certo? Referente que é a família. Aqui o elemento pertence, igual eu falei para vocês que na tabela periódica, ó, tem aqui certinho, ó, família 1A, 2A, pula esse rebaixado aqui, 3A, 4A, até chegar à família 8A, tá? Aqui o elemento pertence o número de elétrons que ele necessita receber para atingir aí a estabilidade. Então, famílias periódicas, elementos que realizam ligação covalente. Hidrogênio não possui família. Por que, professora, que ele fica aqui, ó? Porque ele tem um elétron na última camada. Então, aqui a família 1A, todos têm um elétron na última camada. Por isso que ele fica ali, tá? Então, ó, número de elétrons na camada de valência, número de elétrons que deve receber para estabilizar-se. Então, o hidrogênio não possui família, mas ele precisa de um elétron para estabilizar. 1 mais 1 vai dar 2, né? Ele já tem 1, então com mais 1 aqui, deu 2. Igual eu mostrei para vocês aqui, ó. Que ele estabiliza, que é a lei do dueto, com 2 elétrons, mas só ele também e o gás hélio. Família 2A aí, ó, berílio. Berílio, ele estabiliza com 2, tá certo? Então, ele tem 6, né? Na última camada aí de valência, o berílio, não, ele vai número de elétrons na camada de valência que ele tem. Então, ele vai ter, tendência dele mais 2 para estabilizar. Família 3A é o boro. Então, 3, ele tem 3 apenas. Então, aqui ó, ele vai doar. Aqui, tendo só 2, vai doar, porque eles têm pouquinho. E aqui, ó, família 4A do carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Vocês entenderam? Família 2A, 2 elétrons na última camada. Família 3A, 3 elétrons na última camada. Família 4A, 4 elétrons na última camada. Mas ele precisa receber mais 4, tá? Para ter estabilidade. Família 5A tem 5 elétrons. Ele precisa receber quanto? 3 elétrons. Família 6A, ele que é o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Ele tem 6. 6 com mais 2 vai dar 8. Família, a lei do octeto. Família 7A, que é o flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Então ele tem 7 elétrons na última camada. Para ter estabilidade, ele precisa de mais 1. Foi o que eu mostrei aqui, ó. Ele se ligou a um hidrogênio, ficando com 8 elétrons na última camada e o hidrogênio com 2. Então, pessoal, olha só assim, esse aqui, ó. Com base nisso, consideremos agora a molécula de dióxido de carbono, que é o CO2, é uma molécula, tá certo? O carbono que pertence à família 14 ou 4A possui 4 elétrons na última camada da valência, como mostrado na tabela. Vamos ver se ele está na tabela aqui, ó, família 4A, aqui ó, família do carbono, tá certo? Ele precisa de 4 elétrons na última camada. Então, mostrando na tabela, ele precisa fazer 4 ligações covalentes para ficar estável. Já o oxigênio é da família 16. Então ele tem 6 elétrons na última camada, que é a família 6A ou 16. Possui 6 elétrons na camada de valência. Precisa realizar 2 ligações. Desse modo, o carbono compartilha 2 pares de elétron ou faz 2 ligações duplas aí, tá? Com cada átomo de oxigênio. Veja como ficam as fórmulas eletrônicas e estrutural, respectivamente, do dióxido de carbono. Então, você vai pegar aqui a fórmula o quê? Molecular CO2. Então eu tenho 2
oxigênios. Sim, você vai colocar o carbono aqui no meio. Você tem 2 oxigênios, coloca um em cada pontinha aí. O oxigênio é da família 16 ou 6A. Então nós vamos colocar, tem 6 elétrons na última camada. Então aí, ó, deu 6 elétrons. Aqui nesse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono, ele faz parte da família 4A. Ou 14, que está indicando aqui, tá? Então ele vai ter na última camada 4 elétrons. Vamos fazer de cruzinha para não misturar com os outros. Então nós vamos começar aqui, ó. Vamos compartilhar elétrons. Vamos contar primeiro para o oxigênio, porque todos aqui tem que dar 8 elétrons na última camada. Só o hidrogênio que é 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando mais um. Então vamos compartilhar mais uma vez. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, fechou aqui. Agora vamos ver para o carbono. O carbono tem, já compartilhou, então ele pegou mais 2 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então ele precisa 6, 7, 8. Então ele já deu 8 aqui para esse carbono. E esse oxigênio? Ele precisa de 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, então fechou. Essa aqui é a fórmula eletrônica. Essa é a fórmula eletrônica. E agora nós temos que montar a fórmula estrutural, que é a que conta quantas ligações foram feitas entre eles. Então, entre esse oxigênio e esse carbono foram feitas 2 ligações. Entre esse carbono e esse oxigênio foram feitas mais 2 ligações. Então, essa aqui se chama fórmula o quê? Estrutural. Então, essa aqui é a fórmula molecular. Nossa fórmula aí, tá? Então, fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural, tá certo, pessoal? Não se esqueça dessas fórmulas aqui. Olha só esse outro aqui, uma ligação simples entre 2 cloros. Esse tem 7, esse também, da mesma família, o mesmo elemento químico. Por que mudou as cores? Mudou as cores porque aqui está mostrando que esses elétrons estão em volta desse cloro e esses elétrons estão em volta desse outro cloro. Então, eu fiz a ligação aí entre os dois. Vamos contar, tem que dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para esse, tá ok. Para esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma ligação simples. O que é uma ligação simples? Só tem um tracinho. Se eu for colocar isso aqui na estrutural, que mostra a quantidade de ligações simples, só tem uma ligação feita entre os dois. Então, é chamada de ligação simples. Recapitulando, uma ligação simples. 2 ligações, ligação dupla. 3 ligações, ligação tripla. Ok? Tá aqui, pessoal? Então, nós estamos vendo, essa aqui é a ligação dupla. Ah, por quê, professor? Porque foram feitas 2 ligações entre o oxigênio. Se você pegar na estrutural, ó, ligação dupla. Então, foram 2 ligações aqui entre os dois. O nitrogênio, ligação tripla. Se você for olhar aqui na estrutural, 3 ligações. Então, ligações tripla. Ok, pessoal? Aqui agora, ó, 2 ligações simples. Uma de um lado, outra do outro. Com 2 pares de elétrons livres, que não se ligaram com ninguém, tá? Aqui. Esse carbono, eu acabei de fazer esse exemplo, não foi? Aqui atrás? Foi sim, eu acabei de fazer ele aqui, ó, tá certo? Então, ó, 2 ligações duplas, porque mostrando aqui, ó, primeiro mostrando aqui essa ligação, 2 ligações simples, né? Se ligou de cá, ligou de lá, então é chamado de ligações simples. Aqui, 2 ligações duplas, olha só.
duas ligações duplas, tem essa e tem essa aqui, por isso que são duas duplas. Aqui três ligações simples. Então, ó, se ligou, essa aqui é estrutural que eu estou fazendo, eu mostro a quantidade de ligações. Então, ó, o nitrogênio se ligou 3 vezes, então 3 ligações simples. Esse ligou a 1, 2, 3. Então, se eu ver um tracinho, professor, é ligação simples? Sim, mas são 3, ó, 1, 2, 3 que o nitrogênio fez. Se for 2, é ligação dupla. Se for 3, é ligação tripla. Olha só, o dióxido de carbono é formado por ligações covalentes entre o carbono e 2 átomos de oxigênio. Olha aqui, o oxigênio, o carbono, tá? Então ele fala, o dióxido de carbono é formado por ligações covalentes entre o carbono e 2 átomos de oxigênio. Então foram feitas ligações aí entre eles e o que deu aqui? Esse aqui são os elétrons, né? Em volta esse aqui é a primeira camada, camada K, que vocês aprenderam no primeiro ano. Camada L, camada K, aqui, aliás, camada L. Camada K e camada L. Então a última camada aí do oxigênio, que esse aqui é o oxigênio, ele tem quantos elétrons? Tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele já fez ligação. Ele já fazendo ligações, então ele tem que ficar com 8 elétrons na última camada. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para o carbono agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para esse outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é esse exemplo aqui, ó. Que eu fiz aqui para vocês, tá certo? Ó, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá? Um abraço a todos, fique com Deus. Esse é o nosso segundo vídeo, tá certo? Da nossa revisão da matéria para nós começarmos a matéria correta.